maravilhosa graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, sejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais ao culto que a Deus pertence e que somente a Ele tributamos. Unidos em amor, tocados pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desfrutamos agora de um tempo de graça sem par, quando falaremos a Deus em oração e ouviremos a sua voz ressoar em nossos corações para nos edificar, para nos apacentar, para nos inundar com a sua paz que excede o entendimento, para nos fortalecer com vistas ao enfrentamento das muitas lutas que travamos nesta vida. Vamos cantar e assim irrompemos neste tempo trazendo nos lábios um canto de exaltação ao Todo-Poderoso. Cântico de número 45 do Inário Novo Cântico, Grande Redenção, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Hines e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Convido você a fechar os seus olhos e a elevarmos o coração ao alto, falando com Deus em oração. Senhor nosso Deus, quão grande és, ó Altíssimo, a tua glória está manifesta em toda a criação, que é obra das tuas mãos. Com temor e tremor, uma vez mais nos colocamos diante da tua santa presença, trazendo nos lábios a expressão da adoração e do louvor
que tão somente a Ti tributamos, pois só a Ti são devidos. És o Deus único e verdadeiro, inigualável em majestade. Estás acima de todas as coisas. És Rei dos reis e Senhor dos senhores, e soberanamente reinas nos nossos corações. És ainda o arrimo de nossa sorte, o Deus de nossa salvação, pois um dia vieste ao nosso encontro, na pessoa de Teu Filho Jesus, trazer-nos a redenção, o perdão dos nossos pecados e a vida perenal. Ainda habitaste os nossos corações, tomando-os com a presença do Teu Santo Espírito, e é Ele quem nos volve a Ti nesta hora. Por meio de Jesus Cristo, ensejamos-te, pois, esta oração, rogando-te que a recebas em amor. Assim, fazemos-te a nossa prece, no nome santo do Cristo, que é Teu Filho, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia consigo. Faça comigo a leitura do Salmo de número 99. É o salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este 8º domingo do tempo comum. Estamos abrindo, portanto, as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 99. Leremos este salmo inteiro. Salmo de número 99, leiamos o que declara o salmista e o que fala-nos esta porção da palavra de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o Teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade e executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel, entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. No mesmo espírito do Salmo 99, o Salmo de número 100 celebra a grandeza do Senhor, fazendo com júbilo e convidando ao louvor todos os povos. Salmo 100 de Eugene Butler, nas vozes do coro Aideia Moraes, com a direção geral da maestrina Helen Heisley e o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Vós que este mundo povoais, vós ao eterno Deus cantais, rejubilai-vos no Senhor, com alegria e com louvor. O soberano é nosso Deus, e nos criou e a terra e céus. Seu povo somos, Ele quer, em seu amor nos proteger. Bondade eterna no Senhor, Ele é fiel em seu amor. O seu rebanho susterá e eternamente o guardará. Entrai na casa do Senhor, com salmos e
Nosso Deus é, portanto, o Deus glorioso, o Deus majestoso, aquele que está acima de todas as coisas. No entanto, ainda que seja tão elevado em glória e majestade e distinto de nós, é também o Deus amor, que sempre se compadece daqueles que escolheu por objeto de seus ternos afetos e misericórdia. Este é um tempo em que somos convidados a buscar o seu favor, fazendo-o em oração. Vamos nos confessar e apresentar a Ele os motivos claros de nossa confissão, reconhecendo as nossas faltas e gozando desde já do renovo que vem com a sua graça e o seu perdão. Vamos também interceder por aqueles que sofrem. E de modo muito especial, eu convido você a orarmos pela comunidade petropolitana, tão sofrida com as consequências das fortes chuvas que se abateram sobre aquela cidade e conforme temos visto noticiado nos muitos meios de comunicação. Vamos orar fazendo na certeza de que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo, tomados, portanto, pela convicção de fé, de que Deus, desde já, acha-se com os olhos e os ouvidos abertos e atentos ao nosso clamor. És maravilhoso, Senhor, no cuidado que tens conosco. Tua misericórdia faz-a renovar insistentemente sobre as nossas vidas, manhã após manhã. E todo este amor que nos dedicas e que recebemos de maneira absolutamente imerecida e em nome de Jesus, nos move à gratidão e ao renovo da fé, pois mais e mais temos confiado em Ti. E o fazemos certos de que não procedemos em vão, pois és o Deus fiel, cuja palavra não pode mentir e cujas promessas de graça sempre necessariamente fazes cumprir na vida daqueles que chamaste segundo o Teu propósito. Assim, Senhor, tocados e impulsionados pelo Teu Espírito, nos volvemos ao Teu trono de graça uma vez mais em oração e de maneira súplice Te rogamos em favor da comunidade petropolitana. As notícias que dela chegam a nós através dos meios de comunicação e dos muitos relatos que temos colhido das pessoas nos comovem, fazem apertar o nosso peito. São tantas perdas, perdas materiais, perdas humanas, há tanta dor, tanto desespero graçando no seio daquela cidade tão amada por nós cariocas. Senhor, nós Te suplicamos, em piedade da comunidade petropolitana e das inúmeras vítimas das chuvas que sobre ela se abateram. Tem piedade, Senhor, dos corações aflitos, feridos, daqueles que ora pranteiam em luto a ausência de amados seus, tragados pela torrente das águas. Senhor, restaura todas as coisas. Age ali com a Tua soberana graça e poderosamente põe conserto àquilo que foi desencaminhado, põe termo a tanto sofrimento e ajuda-nos também a nós, que mesmo daqui distantes, seguimos desejosos por sermos úteis e relevantes no sentido de minorar a dor do que sofre. Torna-nos, portanto, Senhor, um instrumento das Tuas mãos, dispenseiros da Tua graça, como queres, para o cumprimento do desígnio que é Teu, a fim de que em nossas vidas e por meio do nosso agir,
o teu santo nome seja exaltado e vidas sejam alcançadas pelo teu poder. Esta é a nossa prece, a oração que fazemos. Agradecidos desde já, pois sabemos que ouves a nossa voz e respondes ao nosso clamor. Pois oramos no nome santo do teu Filho, o nome que nos deste, o do Salvador bendito que é Jesus. Amém. A fé contemplada é aquilo que exercitamos por meio da oração, é o cântico que entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisler e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. A fé contemplada, cântico de número 92 do Inário Novo Cântico. Tempos difíceis, tempos de crise, e a Igreja desempenhando um papel fundamental em estender a mão a quem precisa. Assim temos caminhado nós, como luz em meio às trevas, como sal numa terra que clama por vida. Participe você também deste mover, no agir do Espírito Santo, envolva-se, engaje-se, seja uma bênção. É tempo de ofertar e de reafirmarmos o nosso compromisso com a causa do reino na dedicação daquilo que Deus nos propicia entregar aos cuidados da Igreja. Afinal, tudo vem do Senhor, então somente do que é dele entregamos. Você pode participar deste momento servindo-se para tal das ferramentas eletrônicas e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, sua transferência, seu Pix, tudo da maneira mais prática e segura. E, havendo qualquer dificuldade, contacte a nossa tesouraria e teremos todo o prazer em ajudar você e viabilizar a sua participação. Nessa hora nós vamos orar e pedir a Deus que consagre esses recursos, fazendo-os prosperar segundo o desígnio que é seu. Feche seus olhos, corações ao alto, busquemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te agradecemos
pois é um grande privilégio nos tornarmos partícipes desta obra que é tua. Sabemos que és todo-poderoso, que não tens necessidade alguma e que tampouco precisas de nós. No entanto, ainda assim, nos chamastes a este agir. Isto tem nos abençoado sobremaneira, pois é bom e agradável nos vermos assim encaixados no centro do teu propósito para as nossas vidas, que é fazer de nós uma bênção. Nós te rogamos, ó Deus, que consagres os dízimos e as ofertas entregues aos cuidados da igreja. Que nas tuas mãos esses recursos prosperem, até se multipliquem, servindo sempre ao avanço do reino que é teu, ao socorro dos necessitados, ao anúncio do evangelho da salvação. Tudo para a glória do teu nome, para a bênção de muitos. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo. E ensejamos esta prece no nome santo do teu Filho, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez, agora no Novo Testamento. O texto apontado para a nossa reflexão de hoje, pelo lecionário cristão, está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, onde nós leremos desde o versículo 28 ao 36. Estamos no Novo Testamento, portanto, no Evangelho de Lucas, e Lucas é fácil de encontrar. É o terceiro livro do Novo Testamento. Estamos abrindo juntos em Lucas, no capítulo 9, e nele nós leremos desde o versículo 28 ao versículo 36. E então estaremos nos debruçando sobre o célebre relato da transfiguração do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem. Estamos em Lucas, no capítulo 9, lendo do versículo 28 ao 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Uma epifania, uma manifestação gloriosa de Deus. Um relato muito conhecido, a transfiguração do Senhor. Ele é o motivo da nossa reflexão de hoje, essa pérola contida nos evangelhos sinóticos, de tríplice testemunho, haja vista referida tanto por Marcos quanto por Mateus e Lucas. Hoje nos debruçamos sobre o relato lucano. E eu gostaria de olhar para ele com você agora com um pouco mais devagar. Já fizemos a sua leitura, no entanto, precisamos agora prestar atenção a alguns dos seus detalhes e então vamos tentar perceber o que esta tão bonita história tem a nos dizer, o que a vivência que aqueles homens tiveram tão singular
e tão especial pode nos ensinar acerca de nossas próprias vidas em nossa relação com Deus e com o mundo em que Ele nos colocou. O texto lido abre com esta indicação, a de que o episódio relatado se passa 8 dias depois do episódio relatado anteriormente, nos versículos precedentes, e faz menção específica a certas palavras proferidas ali. Veremos que estas palavras são importantes, são uma chave de leitura para o episódio que temos diante dos olhos. Portanto, eu quero convidar você a nos voltarmos a elas por alguns instantes, a fim de perscrutarmos o seu sentido geral, pelo menos. E eu quero dirigir o seu olhar, portanto, ao versículo 23 deste capítulo 9. Recuamos algumas linhas. Em Lucas 9, 23, registra-se que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dirigindo a sua fala ao grupo dos seus pretensos seguidores e fala num tom duro e desafiador, dizendo-lhes que o seu seguimento tem um custo. Seguir a Jesus implica numa disposição de espírito que coloca o projeto de Jesus em primeiro lugar e faz de qualquer projeto pessoal algo secundário. Esse é o sentido de negar-se a si mesmo. Ainda, há uma necessária disposição dia a dia para pagar um preço elevado por esta decisão de ir após Cristo, que ele faz ilustrar na figura da cruz. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nos tempos do Império Romano, a cruz representa um instrumento de morte, a mais cruel forma de matar que o Império podia conceber, e era votada a punição dos crimes mais graves. Jesus coloca-nos então diante deste dilema, pois segui-lo implica assumir o risco de pagar com a própria vida. É a partir daí que adentramos o texto de hoje. 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus tomou consigo a este trio, que costuma aparecer junto nas circunstâncias mais especiais, ensejando-nos, portanto, a ideia de que seja o círculo mais próximo dos discípulos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E com este grupo, Jesus sobe ao monte, diz o versículo 28, na intenção de orar. Sabemos, porque há muitos relatos nos evangelhos acerca disto, que Jesus tinha este hábito de retirar-se para um lugar separado e ali dedicar-se a um tempo de oração, uma prática piedosa e que repercute significativamente na vida de qualquer um. No entanto, na vida de Jesus, e neste episódio em particular, assume uma repercussão algo inusitada. É que diz o versículo 29 que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. O que o tradutor está tentando expressar e ver contido nas palavras do texto original grego é que a fisionomia de Jesus se alterou sobremaneira, a sua aparência mudou. Segundo o texto, a sua face se transfigura na mesma medida em que as suas vestes começam a resplandecer, como que dotadas de luz e de intensa brancura. Estamos agora diante de Jesus, que apresenta uma face gloriosa, talvez luminosa, com vestes resplandecentes, algo que nos remete às experiências de Moisés no Antigo Testamento, quando subia ao monte para estar com Deus. Isto está registrado no livro do Êxodo.
Estava ali Moisés diante do Senhor, tendo um tempo de comunhão intensa com Ele, e quando descia do monte e vinha ao encontro das pessoas, estas se escandalizavam, se assustavam, porque a sua face resplandecia, estava abrasada, de tal modo que, para não amedrontar os demais, Moisés tinha o cuidado de cobrir-se. Jesus está agora assim, diante dos olhos de um trio certamente estupefato: Pedro, João e Tiago. Naquele tempo de comunhão com Deus, separado no monte, tocado pela glória do Senhor Jesus, então mostrou-se revestido de glória e glorioso, acha-se acompanhado de 2 varões, que também mostram-se agora gloriosos aos olhos dos 3. E são estes, precisamente, Moisés e Elias, gigantes dos tempos do Antigo Testamento e das tradições ainda hoje vivas de Israel, gigantes de grandeza inigualável. Moisés, aquele que falava com Deus face a face como quem conversa com um amigo, é aquele por intermédio de quem a lei foi dada ao povo da aliança. E Elias, por certo, o maior de todos os profetas depois de Moisés, se não o maior em grandeza, talvez em popularidade. Elias é o profeta da intrepidez, que não teme a qualquer poder deste mundo, sejam os profetas de Baal, seja a sua mecenas, a rainha Jezabel, seja seu esposo, o soberano rei Acabe, ou os seus exércitos. Senta-se no alto do seu monte e se ri dos seus adversários. Ele que invoca o poder do Altíssimo e faz descer fogo dos céus. Em Moisés e Elias estão prefigurados a lei e os profetas, respectivamente, e ambos, que representam a parte mais destacada do Antigo Testamento, conforme as tradições de Israel, estão juntos, conjugados, para atestar a pessoa de Jesus Cristo e fazer refletir a sua glória divina. Na minha mente, eu fico tentando visualizar esta cena. Apesar de descrita num texto, ela é tão rica em plasticidade que não é difícil fazê-la tornar-se imagem. Fico ainda me colocando no lugar do trio, Pedro, João e Tiago, e tentando conceber o seu sentimento diante de algo tão extraordinário, da fantástica visão do Cristo glorioso na companhia de Moisés e Elias, tudo isto ali, diante dos seus olhos e quiçá ao alcance das suas mãos. E não admira que a reação do grupo encontre expressão nestas palavras creditadas a Pedro. Sim, Pedro, sempre o mais atirado, o mais intrépido e incontido dos 12. Segundo o verso de número 33, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Ah, com certeza. Tantas e tantas vezes nós também não subimos ao monte, seja um monte em sentido literal, seja o santuário, o local de culto, onde normalmente estamos no intuito de buscar a presença de Deus e a sua glória. Tantas vezes eu e você não nos dirigimos também ao monte, a um lugar de recolhimento, seja a solitude do quarto, seja um outro ambiente qualquer. Tantas vezes eu e você não buscamos estar em sintonia com o Deus transcendente e glorioso? E quem de nós teve o privilégio de testemunhá-lo assim com os sentidos, percebê-lo com a visão, captá-lo com a audição, quiçá estender-lhe a mão e senti-lo com o tato? Isso tudo é fantástico demais.
E esta oportunidade, dada àqueles homens, muito singular. Este é um momento verdadeiramente bom, sobremodo e desejável. Quem gostaria de vê-lo passar? É por isso que Pedro, na sua proposta, que enseja desde então, dá o indicativo de que no seu coração aquele momento pode e deve ser prolongado, talvez eternizado. Diz ele: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos então 3 tendas. Uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos nos estabelecer aqui neste monte. Vamos permanecer nele. Não queremos descê-lo. Não queremos deixar esta hora se esvair assim. Queremos perenizá-la, se possível fora. E na sua atitude tão humilde, Pedro sequer propõe erigir uma tenda para si ou para os companheiros, João e Tiago. Pensa tão somente na acolhida daqueles a quem tanto admira, a quem tanto venera e de cuja companhia rara agora pode privar. Esta é a proposta. E quantas vezes eu e você também não sentimos o mesmo sentimento dentro do nosso peito, em nossos corações, quando nos sentimos verdadeiramente em contato com Deus, tocados pela sua graça, percebendo o seu falar ao nosso coração, que ilumina o nosso ser e nos aformoseia o rosto até. Quantas vezes em momentos assim, não fomos tomados por este sentimento de que aquela hora não deve passar, de que aquela circunstância deve se perpetuar. Queremos ficar ali, contemplando todas aquelas coisas, desfrutando delas, sendo abençoados e edificados por tudo aquilo que graciosamente chega-nos da parte do Todo-Poderoso, qual dádiva celeste. Mas é então que somos confrontados com a realidade da vida e do projeto de Deus para mim e para você. Somos confrontados com a fugacidade dos momentos que neste mundo podemos vivenciar. Sejam eles maus, sejam eles bons, sejam eles sobremodo desejáveis como o momento em que estão aqui, todos eles passam. Tudo nesta vida é assim, passante, transitório, efêmero. E é então que a realidade nos desafia à retomada do caminho. Sim, porque há instantes de contemplação e eles são maravilhosos e poderosos. Por meio deles nós nos sentimos fortalecidos e encorajados para o enfrentamento de qualquer coisa, das lutas que nesta vida temos de travar. Mas o instante de contemplação passa e a luta vem e travada deve ser. Sim, o monte é deleitoso e sobremodo desejável, mas não fomos chamados a permanecer sobre ele indefinidamente. Quiçá nossa vida fosse apenas culto. Quisera o pudéssemos vivenciar assim, apenas na presença de Deus, cantando e ouvindo as canções que embalam a nossa alma, falando com Ele, ouvindo-o falar aos nossos corações, meditando na sua palavra e nos quedando estupefatos a cada descoberta que fazemos por meio das suas linhas e entrelinhas. Tudo isso é dádiva celeste, é dom divino. Mas tudo isto precisa dar lugar à experiência que se dá no sopé da montanha. É necessário que a caminhada prossiga e que, fortalecidos por todas estas vivências, travemos as lutas que temos de travar. Afinal,
Quem deseja seguir a Jesus não poderá permanecer parado no alto de um monte, por mais agradável que isto possa parecer. Haja vista que Jesus mesmo ali não permanecerá indefinidamente, descerá, continuará no seu caminho, e quem se dispõe a segui-lo, se dispõe necessariamente a caminhar após ele, seguindo os passos do Mestre. E esses passos se darão, muitas vezes, por vereda tortuosa, caminhos dificultosos, esburacados, cheios de pedregulhos, caminhos que levam, acidentados que são, ao coração de muitos. Muitos que acham-se afundados num tremedal de lama e que anseiam pelo brilho fulgurante do Deus glorioso, cuja face resplandece como um sol, a fim de que se vejam resgatados e possam passar das trevas para o reino da sua maravilhosa e luminosa graça. Seguir após Jesus é trilhar o caminho que ele trilha em direção ao coração do outro. Caminho que não faz com leveza em todo o tempo, porque sobre os ombros é necessário carregar a cruz. Ele o disse: aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. E é assim que Pedro se vê interpelado pelo desígnio do Todo-Poderoso. Faz a sua proposta tão humana, tão humilde, mas tão inoportuna. Propõe erigir 3 tendas e sentar-se ali de maneira mais permanente. Mas é então que vem uma nuvem e os envolve. A nuvem é a manifestação divina, é Deus Pai rompendo na cena e fazendo ressoar no ar, com redundância e tudo, a sua poderosa voz, que os enche de medo, diz o verso de número 34, e que lhes diz assim, verso 35, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ora, estamos chegando ao final do relato. Um relato que nos convida, juntamente com aquele trio, a ouvir a voz de Jesus. Mas Jesus não disse nada. E, segundo o versículo seguinte, não dirá depois, porque depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho e eles se calaram. Não há o registro de qualquer discurso, qualquer ensinamento que seja pelo Mestre proferido. Que voz devemos ouvir de Jesus? Que palavra? O que ele falou? Ah, lembre-se, este episódio se passa 8 dias depois de proferidas certas palavras, e é a ela que devemos remeter, a esta tal palavra dita pelo Mestre. Aquele que deseja ser meu seguidor, diz Jesus, deve dispor-se a negar-se a si mesmo e dia após dia tomar a sua cruz. Então me seguir. A caminhada nos levará por vezes ao alto do monte. Ali teremos a oportunidade de contemplar a face gloriosa do nosso Senhor e, banhados pela sua luz, nos vermos avivados, nos vermos motivados, nos vermos encorajados e orientados para a jornada. Mas a jornada prosseguirá lá embaixo, por caminhos tortuosos que levarão ao coração de muitos que anseiam pela graça de Deus e a encontrarão através de mim e de você. Os seguidores do Mestre, os dispenseiros da sua benesse, os anunciadores do seu Evangelho. E, se Ele nos permitir, continuaremos apregoando a sua salvação e colhendo ricos frutos por meio daqueles que abrirão o coração para o acolhimento da sua graça inaudita. Havendo contemplado a face gloriosa do Senhor,
Desçamos do monte, pois, e sigamos, pois finda-se a liturgia do culto, mas prossegue a liturgia da vida. E que doravante Deus nos abençoe em toda a jornada, em o nome do seu Filho Jesus. Amém. No sábado, dia 19 de fevereiro, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana, realizou a sua primeira reunião plenária deste ano de 2022 e fez essa reunião de forma presencial aqui no espaço do nosso santuário e em atenção aos protocolos de distanciamento, higiene e segurança relativos à situação pandêmica de Covid. O encontro foi uma bênção e uma pauta extensa foi trabalhada, com importantes decisões sendo aprovadas pelo plenário para uma programação muito promissora que já está em andamento. Este parece ser um ano bastante fecundo para a nossa SAF Copacabana, para o trabalho feminino organizado aqui em nossa igreja. E toda a comunidade se alegra com as valorosas auxiliadoras por tudo aquilo que já realizaram até aqui e ainda por tudo que pretendem realizar, para a glória do Senhor Jesus e a edificação do seu povo. Sigamos com fé e que Ele nos abençoe. O coro Aidea Moraes, coral da nossa igreja, dirigido pela maestrina Helen Heisley, prepara-se para a retomada de seus ensaios presenciais, suspensos desde o início do ano de 2020, dada a situação de pandemia. Os ensaios acontecerão aqui no nosso santuário com a observação de protocolos rígidos de higiene e segurança, também relativos à situação pandêmica da Covid. E se você ainda não faz parte desse grupo e deseja fazer esta experiência de integrar as fileiras do coro, bom, este recomeço é um momento mais que oportuno para tal. Venha fazer um contato conosco e estar presente, experimentando um pouquinho do que é essa rotina tão abençoada e abençoadora de cantar para a glória de Deus e a bênção do seu povo. Os ensaios acontecerão todas as quintas-feiras, sempre às 19 horas, com acesso pela nossa lateral na Rua Paula Freitas, número 69, aqui no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. E o primeiro ensaio está marcado já para esta quinta-feira, dia 3 de março. Quinta-feira, 3 de março, às 19 horas, o coro retoma os seus ensaios e espera por você. Petrópolis pede ajuda. A cidade vendo-se assolada por fortes chuvas que sobre ela arremeteram, conforme as notícias que vimos nos principais meios de comunicação, espera pelo nosso socorro. E a nossa igreja está empenhada em levantar recursos para assistir àquela população, através das igrejas locais que têm agido de maneira engajada no sentido de estender a mão a quem precisa. Para participar é muito simples, você pode encaminhar a sua contribuição para a nossa conta corrente e nós estaremos incumbidos de fazer o devido repasse dela. Não importa o valor, desde que você lhe acrescente ao final 3 centavos. Este 0,03 é o dígito identificador que nos permite, através do extrato, localizar a sua oferta e também identificar a sua finalidade. Não importa se você vai doar 10, 100, 200 reais ou até mais do que isto, desde que você coloque 0,3 centavos no final. Envolva-se, participe, estenda a mão, seja uma bênção e tenho certeza que Deus muito lhe recompensará. Chegamos ao final de mais esse encontro, de mais essa celebração.
E eu convido você à prece final, a oração do Pai Nosso. Nós vamos falar com Deus usando a expressão que aprendemos do Senhor Jesus. E ao término da oração receberemos a bênção do Altíssimo que há de ser derramada sobre todo o seu povo. Corações ao alto, olhos fechados, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.